Antena Rebel. No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Sou o Edu, estamos aqui mais uma semana com Vitor. E aí, Vitor, beleza? Beleza, foi quase semanal mesmo, né? Você quase. viu? Foi quase mesmo, você viu que teve um hiato. É um hiatozinho, né? Mas tá tudo bem, né? Ok, né, gente? Né? Os nossos ouvintes estão acostumados, né? Fazer o quê? Fazer o quê? E a onda de calor, você tá sobrevivendo? Então, não, né? Não, a gente tá derretendo aqui, né, na rádio, mas fazer o quê, né? A gente precisa sobreviver, né? Exatamente, né? Pois é, né? E você, aliás, tá sobrevivendo? Nossa, tá difícil aqui. Estou, enfim, empapado, exatamente, empapado. E aliás, falando em onda de calor, tem um programa na Antena Zero, Heat Wave, com o nosso querido Wilson Farina. Né, Wilson? Tá ligado aí o microfone? Aproveita aí. A gente liga. Aproveita, claro. né? Vai ligar aí. Obrigado por esse merchan, assim, bem encaixado no meio. Você viu? Qual é o dia? Sábado também. Sábado às 4 da tarde. Ou seja, escuta aí, então você que tá ouvindo a gente, já deixa ligado na rádio. Fica ouvindo a Antena Zero o sábado inteiro que tem programa. Exatamente. Grande Wilson Farina da produção técnica aqui da Antena Zero. Vitor, temos uma convidada especial no dia de hoje. Quem é? Então, a Maru. Maru tá com a gente aqui, né? Do coletivo Aurora Negra, né? Bem-vinda, Maru. Obrigada, valeu pelas saudações aí, Irapunk, Iranarcopunk. Saudações, valeu pelo convite. Maravilha, agora a gente vai pra vinheta e aí vamos saber o tema de hoje. Marcha dos Homens Trans e Transmasculinidade e 8M em São Paulo. Participou então, né, dessas duas marchas e a gente queria ouvir um pouquinho, né, do que você achou. Vamos começar por ordem cronológica, né, que foi a Marcha dos Homens Trans, foi no dia 3 de março, né? Isso, foi sim. E aí, como é que foi lá? Foi a primeira marcha, né, dos homens trans, São Paulo, acho, do Brasil, na verdade, foi a primeira marcha. E eu devo dizer assim, eu fui sozinha pra marcha, né, fui sozinha, mas lá me encontrei com muitas pessoas. Foi um dos atos mais acolhedores que eu já estive, que eu me senti mais segura. Eu falei isso, comentei sobre isso com todo mundo. Apesar de estar sozinha, conhecia muita gente, alguns coletivos, mas fui sozinha enquanto anarcopunk e não me senti sozinha, assim. Isso foi uma coisa que eu troquei com muitas pessoas, sabe? E acho também que não esperava que tivesse tanta gente. Foram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, né? Numa marcha trans, masculina. Então, acho que foi extremamente significativa, forte, assim. Demonstrou uma resistência, a juventude na rua, assim. Pessoas trans mais velhas, então foi uma marcha muito bonita, muito representativa, de verdade. E em relação à marcha, né, quando você estava lá no meio do pessoal, quais que eram as pautas que iam levantando, assim, que foram mais marcantes para você? Então, eu acho que para a comunidade trans a vida é a pauta, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, sempre todas as placas ou estavam falando sobre algum tipo de violência, alguma pessoa trans que foi tirada da vida, ou estava falando sobre vida, sobre direito à vida, né? Direito à vida, direito ao território,
tinha muitas reivindicações pelas crianças trans, né? E o nome era uma coisa também que se falava muito, respeito ao nome, né? Infelizmente as pessoas ainda é uma dificuldade muito grande poder ter um nome, o nome social, vamos dizer, não, mas a gente quer a retificação do nome, retificação do gênero, né? Que ainda é um direito difícil de se ter, ainda tem custos, você só pode ter quando você tiver mais de 18 anos, então se for menor é um processo longo. Então, acho que o nome também era uma coisa que estava sendo bem reivindicada, né? Para além da violência, a vida estava sendo reivindicada. Muitas faixas falando sobre isso. E os grupos coletivos estavam na organização, deu para identificar também como é que estava, e também a adesão de outros grupos mais tradicionais, né, da esquerda, como é que estava? Então, foi uma marcha muito autônoma, foi uma marcha muito organizada pelas associações, instituições de pessoas trans. Eu não vi muitas faixas eu achei ótimo, de partido, de alguns outros movimentos partidários, assim, não vi. Eu achei, isso também foi uma coisa, assim, acho que deu esse acolhimento para as pessoas também, sabe? Você não tá ali e tá do lado de uma bandeira de um partido, de outro, ou aqueles outros partidos que estão em cima, né? Não, pareceu um espaço totalmente dedicado para essas pessoas, assim, com comissão de segurança, foi uma coisa extremamente organizada, assim, sabe? E o que eu vi foram os grupos específicos de pessoas trans, de homens trans, né, que eram eles que estavam organizando, né, de transmasculinos. Mas eu não sei te dizer os nomes, porque parecia que não era uma coisa assim, sabe, não era necessário dar o nome de uma instituição, era o nome do coletivo, eram as pessoas trans que estavam ali. Isso eu achei muito bonito, assim, do ato. Porque me parece que o que realmente importa, né, o que importou na marcha foi justamente a pauta, né, da questão da vida, né, de pessoas trans, e que, queira ou não, né, é uma pauta que ainda não foi capturada pela esquerda partidária, né, tem uma puta resistência em incluir essa pauta num programa eleitoral, porque queira ou não, vai acabar afetando, né, um certo eleitorado que é muito reativo a essa questão, né? Sim. Eu acho que eles têm muito a galera trans tem muito esse lugar, assim, de tipo, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como lutar, a gente não precisa. Claro que tem pessoas trans e pessoas que eu tenho muito respeito até, né, que estão em alguns lugares da esquerda, mas essa questão da autonomia, assim, dos grupos é brilhante, eu acho, na galera trans. É interessante, né, pensar que uma coisa tem a ver com a outra, que você apontou, né? A questão dessa organização da marcha, né, então não ter ali uma certa rivalidade, ou então pensar ali, né, numa pauta acima da sua questão do coletivo, ou do grupo, ou do partido, enfim. Com a questão que você falou, né? Que foi uma marcha que você se sentiu muito acolhedora. Total. Né? Então, Total, interessante pensar, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, totalmente. Né? Eu sei que tinham muitas pessoas libertárias lá que eu conheço. Não são pessoas que eu posso dizer que eram anarquistas ou fazem parte de algum movimento. Mas eu reconheço em alguns grupos, né? Que eu tenho uma proximidade de algumas indivíduos que estavam lá, que são pessoas libertárias, assim, que estão bem afastadas desse meio institucional e partidário, sabe? E acho que isso faz muita diferença, assim, para essa luta, para a galera que está organizada trans. E uma coisa, né, que documentou, acho que é interessante, né? A Maru e eu, a gente está fazendo o grupo de estudos, né, da Lucy Parsons, né? Estou faltando. E a gente está lendo o Ajuda Mútua, né, do Kropotkin. Sim. E é interessante, né, isso que você colocou, mesmo porque no próprio livro dá para entender como que os indivíduos de um determinado grupo, eles acabam se unindo para tentar sobreviver a um meio ambiente hostil, né? E a união desses indivíduos naquele grupo, se ajudando mutuamente, eles se ajudam mutuamente, se unem justamente para ter maior segurança. Né? E é justamente isso que você colocou, né, na marcha. E
junto a isso, esses grupos não querem disputar um espaço com esse outro espaço, que é um espaço repressivo. Tipo, não querem, muitos deles não estão em disputa de poder, sabe? É lógico que é uma questão de necessidade, de sobrevivência. Mas dá pra ver, assim, nos grupos que é muito revolucionário. O movimento trans é muito revolucionário, tá indo total na contramão, assim. Claro que eu não... Sem generalizar, né? Todos os espaços têm pessoas, as pessoas estão influenciadas pelo meio, mas eu vejo, assim, nos grupos estão organizados, nos pequenos grupos, nas famílias ali que se juntam, os coletivos não estão disputando um lugar de poder, estão querendo um mundo novo, estão querendo outra coisa, sabe? Acho que isso que aproxima, isso também que me deixa confortável, me deixou confortável na marcha. Tem muitas coisas que se aliam, né, com, sei lá, com o anarcopunk, que é o movimento que eu faço parte, com essa galera, até esteticamente, né, tem algumas coisas que você vê assim, acho que saiu de algum lugar ali, isso daí, sabe? Que isso tem a ver com reconhecimento também, né? Sim, identificação. Identificação, né? Exatamente, não, muito massa, da hora. Agora a gente vai passar para pro 8M, e aí... acho que primeiro falar um pouquinho geral, Maru, né? Sobre o 8M e talvez até pensar em algumas pontes, né? Sobre uma marcha e outra. Mas primeiro, em linhas gerais, como é que foi também, então, o 8M? Foi embaixo de chuva. Muita chuva, né? Muita chuva. Eu não vi os conflitos, mas foi uma marcha que teve alguns conflitos, né? Principalmente com os partidos comunistas, né, que estavam no fundo, que agrediram algumas mulheres que estavam lá, né, como sempre, né. Não vou citar o partido, né, só porque a gente já tretou muito, entendeu? Mas, assim, você vê que é aquele partido que está em todos os atos, fica no fundo, com aquela bandeira enorme, não tem nada de reivindicação do que é o ato mesmo, sabe? Querendo aparelhar, querendo... Então, isso foi uma coisa assim que ficou muito marcado no ato, mais uma vez. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? E alguns conflitos, assim, ideológicos também rolou nessa marcha. Eu achei, assim, um pouco triste, Eu sempre sou muito acolhida no 8M porque eu conheço os movimentos sociais, né? A gente sempre tá, né? Enquanto anarcopunk, a gente sempre tá circulando, a Aurora Negra sempre circula nos movimentos sociais, então a gente tem um espaço, assim, quando chega nos atos, né? Mas eu senti isso, a chuva atrapalhou um pouco, mas a gente conseguiu descer, só que, assim, muito policiamento, como sempre, é muita polícia, é muito partido, aí a diversão acaba, né, um pouco. Mas, assim, as pautas estavam lá, agora tem muitos grupos artísticos participando do 8M, teatrais, assim, muito legal, que até sofreram bastante repressão da polícia, pedindo para tirar máscara, porque não pode mais, pedindo para tirar várias coisas, não podia falar a palavra aborto, os caras estavam indo em cima, ouvindo as músicas, sempre que eu ouvia aborto, eu sofria algum tipo de repressão, assim. Por parte da polícia? Isso, polícia militar. Tipo, eles estão agora nessa, assim, o que você pode falar, o que você pode usar, o que você não pode usar, o que é crime, o que não é, eles estão bem em cima, assim, da galera. Eu não vi muito isso na marcha dos homens trans, né, o policiamento, acho que a polícia estava até bem afastada, assim, da gente, assim, né, meio que, tipo, que tipo de pessoas são essas, sabe, sem saber lidar, mas no 8M... Isso sempre aconteceu, né? Sempre foi uma marcha muito policiada, assim, né? A Marcha das Mulheres. E eu sinto que dessa vez foi mais. Tinha muita polícia mesmo, assim. Sim. Foi uma marcha embaixo de chuva, os caras estavam lá, assim. Uma quantidade, tipo, sempre desnecessária. Sim, e eu acredito que isso deve ter a ver com a própria forma como o governo do Tarcísio ele vem atuando, né, em relação à questão da segurança, né? Sim. E dá para pensar um paralelo que a gente destacou nas manifestações que teve contra o aumento da passagem, né? Que no programa 94 do mês passado, aqui no Antinomia, a gente comentou que, por exemplo, a polícia está fazendo abordagem sobre estampa de camiseta, por exemplo, né? Então dava uma olhada e se tinha, por exemplo, um ACAB, se tinha alguma identificação, eles também embaçavam,
Parece que eles fizeram uma grande pesquisa, né, para poder jogar na lei antiterrorismo todo mundo que estava naquelas características lá que eles colocaram enquanto terroristas, né? Então dá para ver que eles estão, algumas nunca tinha numa marcha ouvido falar que um policial parou e falou assim, não pode falar aborto. Nunca tinha escutado isso. Então aconteceram algumas coisas assim que eu não tinha passado assim nesse 8M. Sim. Então, esse controle, porque é uma das pautas, né, que a gente tá já habituado em discutir em relação ao controle dos corpos, né, nas manifestações do 8M, e isso, então, na verdade, se potencializou, né? Se potencializou, não é nem mais... Não é apenas aos corpos, mas é o que aqueles corpos dizem, o que aqueles corpos falam, né? É o como eles devem estar vestidos, né? É a tentativa de uma domesticação, de uma normatização daqueles corpos que estão em manifestação, que é visível a diferença, né? De como e eu ainda volto no lance do aborto, assim, porque a gente sabe que o aborto foi o controle da reprodução feminina, é o controle da produção da classe trabalhadora que vai votar, que vai trabalhar nas empresas, que vai, né, assim, falando de uma forma bem grotesca, né? Então, o aborto ainda é uma coisa que é muito mais pesada, assim. No 8M sempre vai ser uma coisa atacada, né? Mas, assim, de chegar nesse lugar do cara falar assim, não pode falar, pra mim foi bem... chocante, assim. Sim. E a gente tá falando de contexto, né? Também destacar a questão que está acontecendo agora na Prefeitura de São Paulo, né? Com o hospital lá da Vila Nova Cachoeirinha, né? A Prefeitura ativamente, né? De maneira repetitiva também está barrando o acesso às mulheres, né? Acesso que elas têm pela lei, né? Pela própria lei, né? Exato. A Prefeitura barrando, né? Sim. E trazendo, então, aí, tentando fazer, assim, meio que uma... Não é comparação, mas também o que você viu nas duas, pensando, assim, num futuro, assim, né? Das lutas. O que dá para trazer, assim, de elementos positivos e talvez até negativos? Uma coisa em comum é a falta que eu senti da galera anarquista, né? A gente vê muito partido, a gente vê as pessoas autônomas e tal... mas, assim, eu sinto falta daquele bloco. Claro que, assim, eu acho que os grupos, os movimentos anarquistas sofreram muito mais na pandemia porque a gente não tem um financiamento partidário, a gente não tem um financiamento institucional. Então, a gente se articulou muito nesses últimos tempos, né? A gente conseguiu se manter em alguns núcleos, mas foi muito difícil, né? Eu digo até pela Aurora Negra, que a gente estava em ocupação e tal, e saiu nesse período de pandemia e se desarticulou muito, mas eu sinto falta dos nossos blocos, entendeu? Às vezes, no 8M a gente estava com o coletivo Foi-se Forte, estava lá, que é o coletivo anarco que a gente vai lançar domingo. Lá no Rio Pequeno, vai ter uma atividade de lançamento, mas assim, a gente não conseguiu, porque a trabalhadora, não sei o quê, não conseguiu levar uma faixa, não conseguiu fazer. Então eu sinto falta, gente, dos anarcos. Cadê as pessoas anarquistas, sabe? Cadê as pessoas anarquistas? A gente, por mais que a gente fale muito, né, mas às vezes está lá, faz muito mais sentido a gente estar lá do que um partido que vai depois agredir as meninas e tal, né? Antes a gente estava lá até fazendo segurança, né? Uma época, para que esses partidos não fizessem esse tipo de coisa, mas e aí a gente está em poucos, às vezes a gente está espalhado. Depois eu recebi notícias de algumas pessoas, né, anarquistas que estavam no meio e tal. Mas eu sinto falta dessa articulação. Acho que essa é a coisa, assim, uma coisa para se pensar, né, para os próximos atos, né, não só do 8M, as marchas trans também. E, assim, comparativo, não sei, eu acho que a gente pode estar mais junto, sabe? As frentes de resistência tem momentos específicos importantes, mas a gente pode também estar em um e estar em outro, sabe? Ainda existem barreiras, assim, nesses espaços que não se conversam, que existem algumas coisas
que assim, sei lá, as minas que estavam na marcha do 8M poderiam estar na marcha também dos homens trans, os homens trans também poderiam estar, mas só que alguns conflitos ainda existem entre alguns grupos e isso não é possível. Mas eu sei que as pessoas anarquistas poderiam estar, anarcopunks poderiam estar mais, então faço um chamamento pro próximo ato. Maravilha, isso aí. Agora a gente vai pro nosso Fuego de Vida. Fuego de Vida. Aqui no nosso Fuego de Vida, momento de dicas culturais. Vitor, qual que é a boa para os nossos ouvintes? A boa é, acompanhando o chamamento, né, que a Maru colocou, né, de fazer parte de coletivos libertários, anarquistas, que estão também na periferia, né, que estão nas quebradas aí atuando, é o chamamento que o Cursinho Livre da Lapa está fazendo para fazer parte do cursinho, né, das inscrições como estudantes, mas se você também não for estudante, façam parte também como educadores. Sempre é bom ter educador, sempre tá faltando, né, educador. Nunca, não vai faltar nunca, né? Sempre vai estar precisando de gente para fazer algum trampo aí, né? Então, o Cursinho Livre da Lapa postou um chamado, né, e para fazer parte. E as inscrições elas vão ficar abertas até o dia 14 do 3 até dia 22 do 3. Então até semana que vem. Exato. Se você conhece também aí, ou se você também está na busca de você completar os seus estudos, né? Que é um EJA, né? Ensino fundamental e ensino médio no noturno. Então confere lá, tá no Instagram do Cursinho Livre da Lapa, @cursinho, como que é, Vitor? Fala aí você, vai. Cursinho Livre da Lapa. Procura como Cursinho Livre da Lapa, vocês encontram. É separado por underline, é isso, gente. É. Separado por underline. Então, Cursinho, vocês sabem como funciona, né? Livre, underline, Lapa. É isso. E se você estiver na Zona Norte, se estiver já na Zona Norte, procura como Cursinho... Também procura o Cursinho Livre da Norte, que a gente também tá precisando de gente aí. Então, 2 experiências educativas libertárias aí pra você, ouvinte. Maru, você comentou que vai ter atividade domingo, né? Que atividade é essa? Domingo vai ter o lançamento da nossa coletiva, Anarca Foice Forte, lá na rua Jorge Ward, 182, no Rio Pequeno. Vai ter exposição, vai ter apresentação de leitura, vai ter um documentário da coletiva Luana Barbosa, e um som pra gente fazer lá com as minas tudo junto. Então convido todo mundo que estiver afim a colar no espaço que é lá na Peletreiros, e também é o espaço da comuna do coletivo Anarcopunk Aurora Negra. Aproveitando, a gente tem uns minutinhos, vale falar sobre o espaço, hein, também. Como que é a Aurora Negra, né? A Aurora Negra, assim, gente, só pra uma coisinha rápida. A Aurora Negra não é questão étnica, é uma aurora anarquista, são as bandeiras anarquistas indo lá no horizonte, sacou? Porque sempre fica essa dúvida, então, só para deixar isso, lá a gente tem um espaço que tá funcionando, é o nosso trampo, né, um letreiro, uma gráfica autônoma, e também a biblioteca e arquivo Anarcopunk Romeu Ritondale. E tá nosso arquivo lá, a biblioteca tá lá. É um espaço, tô lá até às 19 horas, às 9h19. Quem quiser conhecer o arquivo, a biblioteca, conhecer o espaço, só cola lá no Rio Pequeno. Chega lá, desce no ponto e pergunta onde é que tá os Anarcopunk, que a galera fala. Vai saber, né? Vai saber. E tem endereço na internet, alguma... Tem o Instagram também, Coletivo Anarcopunk Aurora Negra. Colocar o que vocês acham lá. Tem Facebook também. E... É isso, dá pra achar pelo Facebook, pelo Instagram. Maravilha, hein? E aí, ó, pra encerrar as dicas, vocês comentaram também do grupo de estudos do C. Parsons, né? Sim. E como que tá rolando o grupo? Bom, o grupo ele tá acontecendo às sextas-feiras, às 18 horas, de 15 em 15 dias. Hoje é dia... 15, né? 15, então daqui 15 dias nós vamos ter o próximo encontro.
E nós estamos lendo agora o livro do Kropotkin, né, o Ajuda Mútua. A gente fez a leitura no semestre passado do Lorenzo Comboa, né, o Anarquismo e a Revolução Negra. E o Kropotkin ele uma referência, né, muito importante para o Lorenzo, mas para vários outros anarquistas, né, militantes anarquistas. E é por isso que a gente resolveu também trazer a leitura pro grupo, né? Fora que é um clássico, né? O Ajuda Mútua é um clássico que faz a gente, inclusive, entender um pouco das dinâmicas dos movimentos atuais, como a gente viu agora, né? Acabou, né? Acabou de comentar aí sobre o apoio mútuo. Bom, Maru, muito obrigado aí pela presença. Valeu. Foi bom o papo, você falou que você tava, né? Tava nervosa aí, ó. Super rolou também. Eu não falei que eu tava nervosa, falei que eu não sei fazer isso direito. Mas, ó, garanto que os ouvintes, eles agora viram que você sabe fazer muito bem. Então, vamos falar pra eu vir de novo. Vamos falar, exatamente. Então, ó. Outros temas, vários. Exatamente. Aí já tem a coletiva aí, né? Que vai sair no domingo. Então, aí, ó, já fica aí o espaço aberto, né? Pra gente trocar uma ideia. Vitor, muito bom, hein? Você tava com saudade? Fazia tempo que você não vinha. Fazia tempo? Não, só o último que eu não vim, cara. Não, o último não teve, o outro... É verdade, faz tempo que eu não venho. Então, ou seja, eu não tava com saudade, porque eu nem lembrava, né, de quando é que eu tinha visto. Verdade. Pra você era toda semana, né? Bom, mas valeu, Vitor. Mas você tá aí, né, toda semana? Sim, eu estou aqui toda semana. Estamos aqui para afundar, né? Vitor, redes sociais da biblioteca. Twitter, vamos lá. No Twitter a gente tá como @bterralivre. Maravilha. Agora Instagram e Facebook. Esse negócio aí tá como @biblioteca Terra Livre. Tudo junto. E o e-mail é bibliotecaterralivre@gmail.com. E o site? O site é bibliotecaterralivre.noblogs.org. Mas alguma gente esqueceu? Não, né? Não. Repassou tudo, né? Não, tem o Mastodon. Mas aí o Mastodon é com o Adriano. Então, todo respeito a quem usa Mastodon que tá escutando a gente, mas desculpa, gente, eu não sei o endereço do Mastodon. Bom, ficamos por aqui. Todo final de semana tem Antinomia na rádio Antena Zero, antenazero.com. Então, nos escute aí no sábado, 12h30, e tem a reprise domingo, 11 horas. Antinomia é um programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Fique aí bem, gente. Então, força e até a semana. Você ouviu na Antena Rebel Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.